Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Sérgio, eu falo da JPA Agro e vamos seguir aí com as nossas análises de milho, de soja, de dólar, dos commodities agrícolas. Vamos que vamos. Pessoal, por que nós ficamos aí 15 dias praticamente sem fazer vídeo, né, 2 semanas? Pessoal, se a gente olhar para o gráfico, tanto de milho quanto de soja, que são os commodities pilares aí de mercado, é referência, nós vamos observar que sim, de forma bem clara, que o movimento do preço ele tá falando para a gente assim, ó, cara, eu estou fazendo a mesma coisa. E no caso do milho aqui, por exemplo, nós tivemos uma tentativa, né, uma ameaça, né, de querer fazer algo diferente, né. O milho, desde o contrato futuro de milho, desde o início de julho, ele está nessa consolidação aqui muito bem definida. Entre esses níveis de preço aqui, ó, aproximadamente 90, né, 89,50 e 83, tá bem? Entrou nessa faixa de preço que não sai, ó. Tentou já sair dela para cima aqui uma, duas, três vezes, não conseguiu. Tentou sair dessa faixa para baixo também, uma, duas, três vezes, também não conseguiu. É, tanto compradores quanto vendedores, por enquanto, concordam em fazer negócios nessa faixa de preço. No dia 15 de setembro, tivemos uma abertura agressiva de mercado, aí com 5,7% de alta. Depois da abertura, tivemos um pregão agressivo de 1,7% de alta, aproximadamente. Tá bom? E aí virou aquela especulação. Agora milho vai subir, né? Pessoal, um movimento de lateralidade que dura aí 48 dias seguidos. Ó, vamos conversar. Vocês concordam que um dia de pregão vai reverter um movimento que está acontecendo há 48 dias? É difícil você ter esse tipo de confirmação em apenas um dia. Não existe isso. Quem chegou para você e mandou você comprar aqui nesse dia por causa desse movimento, estava 100% especulação, porque nós não tínhamos o que a gente fala sempre aqui, um movimento de tendência claro e confirmado, que é o quê? Vemos o preço se movimentar fortemente em uma direção, corrigir de forma moderada, né, ou seja, voltar no caso aqui de uma tendência de alta, é corrigir, é voltar, o preço cair um pouquinho ou andar de lado, e depois vir testar a máxima que ele deixou anteriormente no movimento forte que ele fez, na direção da tendência. Isso aconteceu aqui? Não, pessoal. Nós tivemos aqui uma falha de rompimento. Okay? Uma falha de rompimento. Deixou esse topo aqui, em 90, né, 91, esse topinho aqui, corrigiu e depois não voltou lá mais. Né? E o que nós sempre falamos, pessoal, quando o preço está entre a média de 20 e a média de 200, bom, nós temos uma região de armadilha, e nesse que é a trap zone, e normalmente o preço fica meio perdido mesmo. Ok? Para confirmar, nós temos 48 dias de lateralidade, uma tentativa de rompimento com uma alta dessa totalmente distorcida, especulação pura, com gap. Pessoal, não é prudente vir entrar aqui comprando, beleza? Não é prudente porque nós não temos movimento de tendência confirmado, beleza? Média de 200 na frente, descolamento da média de 20, tentativa de sair de uma lateralidade de longo prazo. Ó, probabilidade baixa, beleza? De entrar aqui e o mercado subir aqui igual uma vaca brava, ir embora. Não. No mínimo ele ia chegar aqui, dar uma consolidada, aí tem que esperar passar a média de 200. Olhem aqui para trás, ó. Quando que o preço passa pela média de 200 e vai embora sem olhar para trás? Muito difícil isso acontecer aqui no gráfico diário. Muito difícil. Porque a média de 200 é um importante indicador de mercado, é uma referência de volatilidade, de suporte, né, de direção da tendência de longo prazo. Beleza? E neste momento a nossa média de 200, que é a referência de tendência, está lateral, ou seja, não tem tendência, beleza? Confirmada.
estamos numa volatilidade, né, no movimento lateral de ampla volatilidade. Apenas isso por enquanto, ok? Milho é isso. Vamos falar da soja agora. Pessoal, estamos aqui na soja B3, em cima de um suporte significativo. Porém, todavia, entretanto, vamos ver aqui, ó, como estão as nossas médias. Temos uma divergência entre a média de 200 e a média de 20 períodos. Isso aqui é muito clássico em gráfico. Quando nós olhamos para o gráfico e vemos formações de expansão de volatilidade. Quando o gráfico tem o movimento fazendo topos e fundos cada vez mais amplos, fazendo isso aqui, ó, começa assim e vai, vai. Nós temos um movimento muito parecido com o movimento de lateralidade, só que ele vai estopando as pessoas que estão aqui, ó, que tentam se posicionar aqui. Porque o cara que entra vendendo aqui, o mercado vem e estopa ele para cima. Depois volta a cair. Ele fica bravo, que poxa, eu entrei vendendo, o mercado me estopou e depois caiu. A mesma coisa acontece com quem? Com quem entra comprando aqui no limite. Porque o mercado está expandindo a volatilidade. Tá bom? Tá claro que é só olhar para o gráfico, pessoal, só olhar para as médias. Ó. Uma média está subindo, a outra está descendo, fica o tempo todo em trap zone. Big up, big down, faz uma barra grande para cima, outra barra grande para baixo, beleza? E agora nós estamos num momento crítico da soja, que é o quê? Nós estamos em cima de um suporte muito significativo aqui na B3 e também na CBOT. E temos que aguardar qual o movimento que o preço vai fazer, né? Para qual direção que ele vai confirmar a tendência. Né? Na CBOT está um pouquinho mais bonito o gráfico, como sempre, porque lá a liquidez é maior, as barras ficam mais juntinhas, tá vendo? Tem que ter muito volume para abrir um gap aqui na CBOT. Na nossa B3 não, o contrato ele é um pouco um pouco não, né? Muito, muito menor de soja, né? A movimentação financeira, a quantidade. Então, é mais fácil movimentar o mercado. Qualquer ordem um pouco maior vai lá e faz o mercado se deslocar muito. Mas é simplesmente uma questão de liquidez. Não tem nada a ver com a falta de correlação entre os mercados, não. O nosso contrato, inclusive, é praticamente puxado pelo contrato da CBOT, né? Praticamente arbitrado por lá. E é isso, pessoal. Estamos em lateralidade. Vejam bem essa lateralidade aqui na CBOT. Está muito claro isso aqui. O quadro do preço está dentro de um quadrado. Tem que esperar ele sair do quadrado. Beleza? Está dentro, ele está. Compradores e vendedores estão satisfeitos ali em fazer negócio dentro dessa faixa de preço. Quando os compradores ficam esperando o preço chegar aqui no suporte para entrar comprando e os vendedores querem vender mais caro, ficam tentando esperar o preço chegar um pouquinho mais alto para vender, mas está todo mundo satisfeito. Né? Lateralidade é isso. É quando o preço ele fica dentro de uma faixa e não sai dela. O pessoal fica comprando só dentro daquela faixa de preço. Consolidação. Precisa de entrar um agente, né, por algum motivo, esse preço tem que ser carregado para fora dessa faixa de preço para demonstrar, opa, vendedores agora só topam fazer negócio num preço mais alto. Ou então, compradores agora só topam fazer negócio num preço mais baixo. E aí sim, tentar carregar o preço para fora dessa faixa. Enquanto não sair, é difícil, é lateralidade, não tem tendência clara. Beleza? É isso, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no dólar? Aqui, ó. Olha o Forex, que ele é mais bonitão, mais agressivo, mais líquido. Né? Olha só como que é parecido. Ó. Esse aqui é o contrato futuro de dólar. Nosso. Praticamente amarrado no Forex aí, ó. Tá vendo? Só que o Forex é muito mais bonito de acompanhar, nas barras mais juntinhas. Um mercado que tem tanto volume que não adianta nem a gente olhar volume. Aqui os preços só andam se tiver realmente muito volume comprador. Beleza? Para confirmar aquilo. Ou então um vendedor, né, para confirmar aquilo. Uma barra dessa daqui, ó, gigante dessa, é um volume astronômico no Forex. É muita coisa, tá bom? E o que nós vemos, pessoal? Todo mundo aí especulando. Nesse dia de queda aqui, ó, do dólar, no dia 3 de outubro, né, virou o mês
teve aquela quedona no dólar. Não, o dólar caiu 20 centavos em um dia. Todo mundo falando, agora é tendência de baixa. Pessoal, olha para o gráfico. Cadê a tendência? Não tem tendência. Nós estamos em um movimento claro de contração de volatilidade. Os topos estão cada vez mais próximos de um centro, que é esse aqui, e os fundos também, cada vez mais próximos desse centro. Tá bom? Está contraindo a volatilidade em cima da média de 200 e temos que esperar romper para algum dos lados. Até que o mercado faça algo diferente disso, não temos tendência confirmada. Precisamos olhar para o gráfico e ver ele fazer isso aqui, ó, para cima aqui, ó, em cima dessa resistência. Ou então ver o mercado vir aqui, pá, romper, fazer um movimento forte de tendência, deixar um fundo, perder esse fundo com agressividade. Aí, opa, agora nós estamos começando a entrar numa tendência, as médias alinhadas, média de 200, média de 20 na mesma direção, e o preço lá carregando a média. Aí nós temos tendência, tá bom? Aí falamos, poxa, estamos em tendência de alta ou então tendência de baixa. É isso, pessoal. Não vemos tendência nem no dólar, nem na soja, nem no milho. Estamos no momento de indecisão do ponto de vista gráfico, ok? Nós estamos analisando só o gráfico. É isso. Um abraço a todos. Tudo de bom, boa semana, bons negócios. E fiquem com Deus.